Olá, estamos de volta. Hoje vamos realizar a correção das atividades. Lembrando que toda correção é também uma revisão, um momento de parar e dar um pause na aula. Pega o lápis, pega o caderno, coloca na página corretinha para a gente fazer a correção, fazendo as anotações, enfim, para entender melhor o conteúdo. Então, vamos iniciar com a junção das perguntas e que faz aí uma análise do conteúdo de uma forma geral, tá certo? Primeira questão: qual é o mérito da ciência? Bom, de acordo com o que estudamos, fala sobre as várias formas de se chegar ao conhecimento, de alcançar o conhecimento. A gente fala que a ciência, o mérito da ciência é se aproximar cada vez mais do conhecimento, usando das suas estratégias, usando dos seus métodos, usando da experimentação, usando da observação, para entender, para explicar algo de uma forma mais estrutural, não apenas de uma forma como o senso comum, as análises. A ciência ela busca isso, o conhecimento, atingir o conhecimento com uma análise estrutural. E a segunda questão: qual é o papel da filosofia? A filosofia é uma ciência do ponto de vista crítico, usa a sabedoria e sempre o questionamento. A gente sempre trabalha esse sentido, esse conceito da filosofia, está sempre aliada à interrogação, conhecimento a partir do ponto de vista crítico. Terceira questão: qual a principal característica do saber filosófico? Bom, a principal característica do saber filosófico é a criticidade, é o saber, é o questionar, a base da. É por isso que a filosofia, a razão, foi inspiradora para o desenvolvimento de outras ciências. Quarta questão: que relação existe entre a ciência e a filosofia? Bom, uma complementa a outra. A ciência ela traz essa busca, essa análise com os seus métodos, com a observação, com a experiência, com a análise, enfim. E a filosofia é esse saber, esse ponto de partida, o ponto inicial para o desenvolvimento de a ciência. Quinta: quando temos conhecimentos de um objeto, podemos nos considerar donos da verdade? Reflita bem e justifique sua resposta. Bom, a verdade, ser dono da verdade, essa é uma questão pessoal, mas vamos aí dar uma análise. Ser dono da verdade é algo impossível, porque a verdade, ela parte de uma análise social, de um ponto de vista. Então, seu ponto de vista, para o seu ponto de vista, algo pode ser considerado uma verdade absoluta. Já para outra pessoa, já para outra análise, de acordo com outra análise, pode ter aí algo que não faça ser caracterizada como uma verdade. Então, é algo que tem uma variação. O que é ceticismo? Bom, ceticismo é uma corrente filosófica que acredita que não se pode chegar à verdade absoluta. Diferentemente da próxima questão, que é o dogmatismo. O dogmatismo é o inverso. O dogmatismo é a certeza de que se pode sim a verdade absoluta e concreta ela pode ser alcançada. Então a gente tem aí dois pontos de vista antagônicos, o ceticismo e o dogmatismo. Agora vamos para a questão: quando não defendemos uma verdade, podemos considerar céticos? Faça um breve comentário acerca de tal questão. Então, para responder essa questão, que é um texto que eu vou pegar um ponto de vista de vocês, uma análise do conhecimento de vocês vão analisar o que é o cético e o que é o dogmatismo para poder responder essa questão, tá bom? A próxima: em sua opinião, existe uma verdade absoluta? Dê argumentos a essa resposta. Essa questão é muito parecida com a quinta questão. Então, a verdade ela é algo que é construída a partir de um ponto de vista, de uma análise. E a gente entende que tudo no mundo é passível de várias análises, de vários pontos de vista. Então, sendo muito complicado a gente afirmar que uma verdade é única. Que, como a gente estuda as teorias, principalmente na filosofia, algo que é estabelecido e mostrado para o mundo como verdade, um ano mais tarde, e também na ciência de uma forma geral, outra análise sobre aquele ponto é desenvolvido e aquilo que foi por tanto tempo determinado como verdade é descartado. Então a gente tem essa compreensão que a verdade ela é uma construção de pontos de vistas diferentes. Próxima: dê exemplo de posturas dogmáticas e céticas.
presenciadas por você em casa, na escola ou na rua. Bom, posturas dogmáticas são posturas que acreditam que a verdade absoluta existe, que, por exemplo, o seu ponto de vista, uma postura dogmática, o que você acredita, o seu ponto de vista é o verdadeiro, é o correto, é o absoluto. Então, isso pode ser traduzido em uma postura. Já o cético é algo que vez ou outra é uma referência sobre uma postura cética, aquele que desconfia, aquele que não acredita, aquele que está sempre com o pé atrás. Então, são posturas que usam os termos céticos e o termo dogmatismo para se ter como referência. Então, meus queridos, essa questão, principalmente essa atividade, é uma atividade bem é um resumo e também uma revisão. Então, do conhecimento da ciência e da filosofia, de como uma complementa a outra, e destacando sempre aí o saber filosófico. Então, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham ajudado para a aula ter ajudado e também para a gente expandir aí as reflexões acerca do tema, tá bom? Então, espero que vocês fiquem bem e que estejam bem, e o nosso encontro na próxima aula. Continuem assistindo as aulas aí, continue participando das atividades, tudo bonitinho. Então, até lá, gente.